Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução básica ao Webpack. Eu tenho aqui uma pasta EZ01, que vai ser nosso primeiro exemplo utilizando o Webpack. Então, inicialmente essa pasta está vazia e, portanto, eu preciso iniciar, para começar, né? Tenho que iniciar o npm. Fazendo essa inicialização, a gente consegue começar a instalar nossas dependências no projeto. Então aqui eu tenho o meu package.json vazio. Vou instalar aqui o Webpack e o Webpack CLI. É obrigatório ter pelo menos essas duas libs, né? Webpack CLI. O Webpack CLI é basicamente para rodar o Webpack através de linha de comando. Então vou instalar eles como dependências de desenvolvimento. Depois de instalado, vou criar uma pasta source, onde vai estar os arquivos fonte do projeto. Vou colocar aqui um arquivo JavaScript, vou colar esse código que utiliza o lodash, que está nesse underline. Esse underline representa o lodash, ele está como uma variável global. Esse código basicamente mostra a mensagem no body da página, né? Essa mensagem vai ser Hello Webpack. Agora eu vou criar um arquivo index.html e dentro deste arquivo eu vou colar este outro código onde eu importo o lodash, né? Através da URL mesmo. E também indico onde fica o meu arquivo index.js que vai colocar a mensagem na tela. Então vamos ver se está sendo apresentada alguma mensagem. Vou abrir aqui e pronto, né? Aqui tem todo o caminho dentro da pasta EZ01 index.html, certo? Se eu trocar aqui, por exemplo, Webpack 5, então aqui se eu der um refresh aparece o Webpack 5. Ok. Certo. Agora vamos utilizar o Webpack para fazer o build. Para isso eu faço npx webpack, certo? Aqui diz que gerou esse main.js. O Webpack, por padrão, ele cria uma pasta dist, onde ele coloca o build. E aqui temos nosso arquivo index, que estava desse jeito. E agora ficou todo minificado numa linha só. Então fez o build. Mas hoje o index está fora da dist, né? Então o ideal é que esse index.html ficasse dentro da pasta dist, que é o nosso bundle. Então vamos mover esse arquivo e em vez de apontar para index dentro da pasta source, ele vai apontar para o próprio main. Então salvei aqui, está apontando agora para main. Vou voltar, dar um refresh. Agora quebrou, né? Porque o index não está mais dentro da pasta EZ01 e sim dentro da pasta dist. E tcharam, voltou a funcionar. Certo. Então o ideal é que nosso index esteja dentro da pasta dist e toda vez que a gente fizer alguma alteração
Aqui é, por exemplo, hello world. Aqui não vai atualizar porque eu não fiz o build. Então eu preciso executar o comando npx webpack para fazer o build. Então beleza, fez o build. Vamos ver aqui no código. Hello world, buildou. E se eu der um refresh, hello world webpack. Ok? O webpack, né, por padrão, como eu falei, ele usa como output a pasta dist e cria um arquivinho main.js, onde os módulos que estão dentro da pasta source, né, eles são concatenados dentro desse arquivo main. Hoje esse index ele não importa nenhum arquivo, né? Ele basicamente utiliza essa variável global que é do loadas, né? Que está sendo importado via script, né? Via tag script diretamente lá do CDN do loadas. Isso não é uma boa prática porque quando a gente faz isso a gente está sujando o escopo do nosso módulo com a variável global e isso pode acabar gerando efeitos colaterais. Então, o mais interessante aqui seria a gente importar o loads, e usar ele somente aqui local dentro desse arquivo. Para isso a gente precisa remover o script, porque agora a gente está utilizando somente dentro do arquivo index. Então vamos buildar. Vai dar erro, porque a gente não instalou, o Webpack não encontrou o módulo loads, então a gente precisa instalar npm i loads. E como ele é uma dependência de produção, porque ele precisa estar incluído no bundle, né, dentro desse arquivo main para funcionar, a gente precisa colocar aqui como S. Então aqui está instalando ele como dependência de produção. Se a gente for olhar aqui no Pix.json, está aqui ele ó, como dependência de produção em vez de dev dependency, que são as dependências que são utilizadas para fazer build, alguma coisa para executar local, para ajudar no desenvolvimento e não entra na produção, porque se fosse entrar ia ficar um bando muito grande. E à medida que o projeto vai crescendo, vai evoluindo, a gente instala muitas coisas, então nem tudo precisa estar dentro do bundle final. Então, ok. Vamos tentar mais uma vez buildar. Certo, buildou. Agora ficou um pouquinho maior aqui o tamanho do arquivo. Aqui ele diz que quais foram os arquivos que ele carregou, que foi a index e o loads, que está dentro da página Node Modules. Ah, agora o nosso arquivo main está muito maior, porque agora ele tem o loads. Aqui é o nosso código da index e o restante é o loads. Então ficou bem grande dessa vez. Mas se a gente carregar aqui, ok, vamos inspecionar. Se a gente abrir aqui, nota aqui o arquivo. Então é isso, o Webpack ajuda a gente a montar esses bandos, né, concatenar vários arquivinhos. Se eu, por exemplo, criar aqui um arquivo, é, a mensagem
msg.js e aqui eu crio uma função hello webpack. E agora eu importo msg e simplesmente disparo aqui para mostrar um log. Aqui não tem nenhum log, né? Se eu buildar, houve aqui um erro, porque ele entendeu que msg fosse um modo, eu tinha que colocar aqui esse ponto barra, salvar. Vamos tentar novamente. Pronto, agora foi. Vamos ver. Interessante, ele não mostra aqui o arquivinho MSG. Será que ele não incluiu? Incluiu. Tá aqui a mensagem. Mas ele não mostra. Só mostrou o source index. Deixa eu ver aqui novamente. Então é isso. Index mais um módulo. Certo. Ele colocou um mais um. Será que esse mais um quer dizer que é esse módulo MSG? Vamos ver. Aparentemente sim. Quando está 100, ele mostra aqui apenas 264 bytes. Agora quando eu coloco, aí ele mostra que tem mais um módulo sendo incluído no bundle. Beleza. Executar assim o comando npx webpack não é uma boa prática. O pessoal costuma criar um comandinho aqui de script chamado build, onde a gente chama o webpack. Pronto. Aqui não precisa chamar um npx, é como se o npx ficasse aqui implícito. Então, quando eu faço build, não precisa desse npx. Então, para eu executar esse script do npm, eu só faço npm run build, que ele executa o webpack para mim diretamente da pasta aqui Node Modules. O webpack é instalado dentro dessa pastinha aqui. Beleza, fiz isso. Assim, o Webpack, por padrão, como eu tinha falado anteriormente, ele usa como input para saber quais são os outros modos que ele precisa incluir no bundle, como input ou como entry, né? Ele utiliza o index. E como output ele utiliza esse main que fica dentro da pasta dist. Então o index fica dentro da pasta source e o que é o entry, e o output fica dentro de dist no arquivo main.js. Esse é o padrão do Webpack, né? Mas digamos que a gente não queira que o padrão seja esse, né? Então a gente pode criar aqui um arquivinho chamado webpackconfig.js e aqui nesse arquivo a gente coloca algumas configurações para indicar
onde vai ser o entry point, onde vai ser o output. Então, vou colocar aqui as configurações. Então aqui, o padrão é esse. Entre source index e o output, o main, dentro da pasta dist. Se eu quiser mudar para qualquer outra coisa, posso botar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui index 2, ou se eu rodar o comando vai dar um erro, porque ele não vai encontrar esse index 2. Deu erro, ele não encontrou. Da mesma forma, se eu fizer aqui main 2, ele vai gerar um main 2 aqui na pasta. Main 2. Ok? Mas o padrão é este. O padrão é esse. Caso você queira mudar, é só especificar. Outra coisa importante, né, que por padrão também, quando a gente executa aqui o comando Webpack, aqui fica subentendido que a gente está utilizando o arquivo webpack.config.js. Também isso aqui fica subentendido. Se eu colocar aqui, por exemplo, webpack config 1 e tentar rodar, ele vai quebrar porque ele não vai encontrar esse webpack config 1. Mas se eu corrigir, agora ele encontra. Então é bem da hora. Você não precisa criar esse webpack config, mas é importante, porque esse webconfig aqui, ele facilita a sua vida, porque a gente não precisa colocar vários comandos aqui na linha de comando. Então, quando a gente quer colocar, a gente quer evitar de colocar esses comandos na linha de comando, a gente basta criar esse arquivo de configuração e a gente passa todas as configurações. São várias configurações, não dá para falar sobre todas neste vídeo, mas é isso. Também fica subentendido, né? Eu vou deixar aqui mais para lembrar. Então, é isso. O Webpack é uma ferramenta bem bacana que ajuda aí nos builds. Nesse vídeo eu mostrei um exemplo bem simples como é que se utiliza o Webpack, né? A questão do entry, do output, né? O entry é o arquivo inicial, que a partir dele, de forma recursiva, o Webpack vai saber quais são os outros módulos que ele precisa saber para montar o build, que é o output. Então ele faz de forma recursiva o carregamento aqui de todos os arquivos e concatena e coloca dentro da main, né? Então para isso ele utiliza de forma opcional esse webconfig.js, mas é um opcional, mas que é importante a gente utilizar, porque senão a gente ia ter que passar, caso a gente quisesse mudar o entry, por exemplo, a gente ia ter que passar através de linha de comando qual é o entry. Se eu quero passar outro output, eu tenho que passar qual é o output através da linha de comando. E o arquivo webconfig, ele ajuda nisso, né? À medida que o seu projeto está ficando mais complexo, você basta indicar ali dentro do arquivo, de forma centralizada, de forma bem fácil, quais são entry, quais são output. E, tipo, como eu falei, ele não tem apenas essas opções. Tem questões de loader, plugins, modo, né? Se é desenvolvimento, produção. Quando é produção, ele utiliza Hum, ele otimiza, né? Otimiza o output, o bundle. Tem algumas questões de compatibilidade, browser e tal. Então a função principal do Webpack é isso, é empacotar módulos, mas tem outros recursos bem avançados, como code split, né? Você consegue ter mais de um bundle final, mais de um output. Tem questão do dead code elimination, né? Que às vezes na sua aplicação você não utiliza todos os arquivos JavaScript, né? E dessa forma ele não inclui esse código dentro do bundle. Então é isso, gente. Obrigado se você ficou até aqui, né? Se você gostou do conteúdo, clica em curtir, deixa algum comentário. Se quiser seguir aí o canal para saber mais sobre esse assunto, clica em seguir.
E tem mais vídeos que eu vou publicar sobre o assunto Webpack, é um assunto que eu estou estudando bastante no momento e quero compartilhar esse conhecimento aí com vocês. Valeu, falou!